Fala pessoal, SD de Souza por cá. Pessoal, seguinte, vamos iniciar mais uma videoaula, certo? Da disciplina de Direito Penal Militar. Essa disciplina nós aproveitaremos tanto para o concurso da PM de Alagoas, que já está em cima, quanto para o concurso da PM do Piauí, que está por vir, Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar do Pernambuco. Então, concurso de Polícia Militar, oficial ou soldado, que cobre a disciplina de Direito Penal Militar, essa sequência de vídeos vai servir, deixando bem claro, não sou um professor profissional, né, não dou aulas de grandes cursinhos, mas assim, fui buscar conhecimento, sou capacitado na área, tenho uma habilitação legal, né, sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Militar, pós-graduado em Direito Militar pelo Gran Curso, então foi um ano aí de pós-graduação. Então vamos aí, tático concurso, aqui a aprovação não é mito. Vamos para a primeira aula de Direito Penal Militar, na verdade, aula 00. A primeira coisa que nós vamos falar, o primeiro assunto, é sobre a classificação dos crimes militares. No edital da Polícia Militar de Alagoas, esse item é um dos últimos, acho que o 15 ou 16, classificação dos crimes militares. E por que é importante nós estudarmos sobre a classificação dos crimes militares? Ora, porque a classificação dos crimes militares hoje é doutrina, não está lá no CPM, não está expresso no CPM. E as bancas, principalmente Banca Sebrasp, costumam cobrar. Eu lembro que no concurso para oficial da Polícia Militar do Pará em 2023, na questão aberta, caiu sobre a classificação. A primeira pergunta lá da questão aberta, da prova discursiva, na verdade, era sobre a classificação. Ele dava um contexto e perguntava qual a classificação daquele crime militar, né? Se era próprio, impróprio, qual a teoria. Então vamos lá, sem mais delongas. Os crimes militares são classificados como os crimes militares próprios, pode também ser chamado de propriamente militar, puramente militar ou essencialmente militar, e crimes militares impróprios, também chamados de impropriamente militar, impuramente militar ou acidentalmente militar. Já vos adianto que existe também uma nova classificação que foi dada a partir de 2017, que são os crimes militares extravagantes. Crimes militares extravagantes ou por extensão. Então nós temos classificação: os crimes militares próprios, os crimes militares impróprios e os crimes militares extravagantes ou por extensão. Vamos explicar cada um detalhadamente no momento certo. Mas eu quero que a primeira coisa que você vai colocar na sua mente é que na classificação dos crimes militares nós temos os próprios, só fazendo pequeno resumo, próprios, que também são chamados de propriamente militar, puramente militar ou essencialmente militar. Nós temos os impróprios, que também são chamados de impropriamente militar, impuramente militar e acidentalmente militar. E eu vou mudar aqui até a cor para falar da nova, que foi a partir de 2016, dos crimes militares extravagantes, ou também chamados crimes militares por extensão. Lembre-se, antigamente nós tínhamos uma dicotomia, nós tínhamos uma divisão binômica. Hoje é tripartida a divisão da classificação dos crimes militares. São próprios, impróprios e extravagantes. Não confundam um crime militar impróprio como sendo um crime extravagante. Ou, se numa questão da Banca Sebrasp vier uma pegadinha dizendo que todo crime militar extravagante, e nós vamos estudar sobre eles lá na frente, é também um crime militar impróprio. Não. Impróprio é um, impróprio é outro, extravagante é outro, também totalmente diferente. Então nós temos as teorias que buscam explicar e fundamentar a classificação dos crimes militares. Eu vou começar pelas teorias que explicam os crimes militares próprios. Nós temos uma teoria clássica e nós temos a teoria topográfica. Pela teoria clássica, os crimes militares próprios, os crimes militares da teoria clássica, pela teoria clássica, são aqueles crimes que somente podem ser cometidos por militares. Então você vai lembrar dessa palavra aqui. A Banca Sebrasp adora dessas palavras limitantes. Crime militar próprio é aquele crime que somente o militar, na sua condição de militar, ele pode cometer. A exemplo, deserção, abandono de posto. É um crime que um civil não comete. Um civil jamais vai cometer um crime de deserção, de abandono de posto ou de respeito a superior. Isso é crime que, para ser cometido, a pessoa tem que ser militar. Vou colocar aqui um asterisco, porque nós vamos falar daqui a pouco da insubmissão. Deixa eu até escrever aqui.
insubmissão. É um crime, é uma exceção à teoria clássica. É um crime que somente civil comete, mas ele é um crime militar próprio. É um crime militar próprio que somente o civil comete. É um crime de insubmissão. Nós vamos ver isso mais adiante. E temos também a teoria topográfica. Topográfica diz respeito ao lugar onde o crime ou o fato está tipificado. Como assim, de Souza? Por exemplo, os crimes que se amodam no artigo 9º, inciso 1 do CPM, são os crimes próprios. Ou seja, são os crimes que estão previstos apenas no Código Penal Militar. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o crime de deserção, pela teoria topográfica, ele vai ser um crime militar próprio, pois ele somente está previsto no CPM. Ele não tem no Código Penal, ele não tem em alguma lei penal extravagante, ele só tem apenas no CPM. O crime de deserção, pela teoria clássica, ele vai ser propriamente militar, porque somente o militar consegue cometê-lo. Pela teoria topográfica, ele vai ser um crime militar próprio, porque só está previsto no Código Penal Militar, não está previsto em outro lugar. É a mesma coisa do abandono de posto. O abandono de posto é um crime que está previsto apenas no Código Penal Militar. Logo, esse crime será um crime militar próprio, de acordo com a teoria topográfica. E se eu quero saber pela teoria clássica, aí você vai pela pessoa. Pela pessoa. Se ele é um militar, pronto. Se aquele crime só pode ser cometido por militar, então é um crime militar próprio. E eu vos adianto que a teoria mais aceita e mais adotada, tanto pelo STM, tanto pelas bancas de concurso, as mais adotadas é a teoria clássica. Quando ela quer adotar a teoria topográfica, essas bancas elas trazem expressamente ou especificamente cobrando da teoria topográfica. Ela pode inverter os conceitos, mas você vai saber que pela teoria clássica é pelo sujeito, é pela qualidade do agente, vou colocar assim. E pela teoria topográfica é pelo lugar, ou seja, só no CPM. Consegui pegar o bizu? Para os crimes militares impróprios, temos também a teoria clássica e a teoria topográfica. Para os crimes militares impróprios. Pela teoria clássica, um crime será impropriamente militar se ele também puder ser cometido por civil. Preste atenção. Ele pode ser cometido por militar e por civil, ou seja, qualquer pessoa comete um crime. Por exemplo, o homicídio, a lesão corporal. Você pode prestar atenção que o homicídio ele pode ser cometido tanto pelo militar quanto pelo civil. Isso pela teoria clássica, pela pessoa. O crime pode ser cometido por qualquer pessoa, beleza, é um crime impropriamente militar. E o que vai definir ele ser militar, mesmo que impróprio? Aí as condições do artigo 9º, inciso 2, que vai dizer lá, se for um militar de serviço contra civil, por exemplo, um militar de serviço aborda um civil e começa a espancá-lo, praticando ou ocasionando lesões corporais. Como foi de um militar de serviço contra o civil, será um crime militar impróprio de lesão corporal. Isso pela teoria clássica. Se nós analisarmos sobre a ótica da teoria topográfica, nós vamos ver que o crime será considerado impróprio, o crime militar, quando ele está previsto tanto no CPM quanto na legislação penal comum. Ou seja, ele está no CPM, como também está de igual definição ou não no Código Penal ou numa legislação extravagante ou uma legislação especial. Prestem atenção. A teoria clássica ela quer saber da pessoa, a qualidade da pessoa. Se é um militar que cometeu o crime, se for no contexto do artigo 9º, inciso 2, cara, é crime militar impróprio. Ah, o militar matou alguém de serviço, ele estava de serviço e matou alguém. Em tese, se não tiver nenhuma excludente de ilicitude, será considerado um crime militar de homicídio impróprio, porque foi de militar em serviço contra um civil. Isso num exemplo lá do inciso da linha C do inciso 2 do artigo 9º. Se nós analisarmos sobre a ótica da topográfica, onde está o crime de homicídio, pela teoria topográfica, ele está previsto no CPM, também está previsto no Código Penal. Logo, como ele está previsto no CPM, ou com igual definição, ou até mesmo um pouco diferente, lá numa legislação penal comum, será um crime militar impróprio. Essas são as duas teorias.
clássica e topográfica, lembrando que a mais cobrada é a teoria clássica. Se lembra que eu falei da insubmissão? Está aqui a insubmissão. Segundo a doutrina majoritária, o crime de insubmissão é o único crime militar que só pode ser cometido por civil. Isso aqui é questão de prova. Isso aqui, se eu fosse um dos analisadores, dos professores que ia elaborar essa prova, eu colocava uma questão dessas facilmente. Por quê? Porque a insubmissão, o que é a insubmissão? A insubmissão é aquele camarada que foi convocado para o serviço militar obrigatório. Detalhe, esse crime só acontece no âmbito das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Jamais vai acontecer no âmbito da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar, porque para entrar no Corpo de Bombeiro na Polícia, você tem que ser voluntário e é por meio de concurso. Você tem que passar no concurso. Nas Forças Armadas, não. Você vai para a seleção. Se você for selecionado, você vai ser convocado para o serviço militar. E vai ter um ato que você vai incorporar às Forças Armadas. Quando o militar ele passa por todas as etapas, tal, exames, e chega o dia do ato e ele não comparece, ele comete o crime de insubmissão. Então ele ainda não é militar, ele é civil, mas ele não compareceu ao ato que o tornaria militar. Ele cometeu o crime de insubmissão. Há uma divergência na doutrina, né? Há uma divergência na doutrina, mas o que é mais aceito é que a insubmissão é um único crime militar, e eu vou dizer mais, é um crime militar próprio, que só pode ser cometido por civil, somente o civil. Ele é considerado um crime propriamente militar. Atenção, QAP. QAP aqui, ó. De acordo com o STF, civil pode cometer crime militar desde que em coautoria com militar. Preste atenção, aqui é jurisprudência. A jurisprudência para concursos de oficial para lá. Eu acho muito dificilmente você cobrar uma questão de jurisprudência no concurso para soldado. Mas se cobrar, você vai estar ciente que, de acordo com o julgado habeas corpus 81438 Rio de Janeiro do STF, embora não exista hierarquia entre um sargento e um funcionário civil da Marinha, por exemplo, a qualidade de superior hierárquico daquele, esse aqui, sargento, em relação à vítima, um soldado, se estende ao civil porque, no caso, é elementar do crime. Aplicação da teoria monista. Aqui nós vamos estudar lá na aplicação da lei penal militar, nas teorias lá do crime, etc. Mas o que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Se há um funcionário civil das Forças Armadas e ele em conluio ou coautoria com o militar e eles cometem um crime, o civil vai responder por ele estar em coautoria e como eu posso dizer, a condição de militar é elementar do crime. Logo, traz a competência da justiça militar também para o funcionário civil. Mas vou logo adiantar que o civil só responde perante a justiça militar da União. Dos estados, ela jamais vai responder. Tira um print dessa tela, decora. Isso aqui é extremamente importante e é questão de prova, quase que certo. Agora sim, vamos falar para os crimes militares por extensão. Lembra-se que é mais uma classificação. Nós temos os crimes militares próprios, nós temos os crimes militares impróprios e nós temos os crimes militares por extensão ou extravagantes. Vamos ler. São os crimes tipificados fora do CPM. Então você vai marcar aí, fazer o bizu, o resumo. Que é o crime militar por extensão, o crime que está fora do CPM. Ele está numa lei penal esparsa, exemplo da lei de tortura, a lei de abuso de autoridade, exemplo desse tipo de lei. Na legislação penal comum ou lei extravagante, como a lei de abuso de autoridade, que quando praticados por militar nas situações descritas nas alíneas do inciso 2 do artigo 9º do CPM, passam a ser considerados crimes militares. E foi esta lei aqui, ó, que trouxe essa modificação. A lei 13.491 de 2017, que modificou o artigo 9º do Código Penal Militar, ampliando o alcance da norma, passando a ser considerado crime militar aqueles previstos nas legislações especiais, como abuso de autoridade, racismo, tortura, etc. Dessa forma, a doutrina os classificou como crimes militares por extensão ou crimes militares extravagantes. Vem aqui, ó, como era antes. Por exemplo, se o militar estava de serviço e eles pegam lá 2 vagabundos, quebra o vagabundo no pau. Bora, você tem que dizer, cadê a parada, cadê a droga, pau. Ou seja, crime de tortura para obter uma confissão. Tortura. Antes desta lei, a competência para julgar esse crime é da justiça comum. Haja vista, não está previsto no Código Penal Militar o crime de tortura. Então era um crime comum. A justiça comum iria julgar. A partir desta lei de 2017 para cá, o militar de serviço pegou o vagabundo, quebrou no pau. Bora, cadê a parada, cadê a droga? Ou seja, tortura para obter uma confissão. É a tortura-confissão, que é a CID, né? Confissão, informação ou declaração, CID, tortura CID. Ele passa
a atrair a competência da justiça militar. Então, vai ser um crime de tortura, e esse crime de tortura será um crime militar por extensão ou extravagante. Por quê? Porque está numa lei que está fora do Código Penal Militar. E quem será o responsável por julgar, conduzir o processo, será a Justiça Militar do Estado, se for PM ou bombeiro, ou da União, se for membros das Forças Armadas. Conseguiu entender essa parte? O que é um crime militar por extensão? Qualquer coisa, deixa nos comentários, vai lá no meu Instagram, deixa lá na ADM. Mas é simples. É simples demais. Os crimes militares por extensão, ou aqueles crimes militares extravagantes, são os crimes que estão nas leis penais esparsas, que não são as leis penais que não estão dentro do Código Penal, nem dentro do Código Penal Militar. E os exemplos são mais claros. Abuso de autoridade, tortura, racismo, crime hediondo. A lei dos crimes hediondos, aqueles crimes que estão previstos na lei dos crimes hediondos, no rol dos crimes hediondos, se for praticado por militar de serviço contra o civil, por exemplo, vai ser considerado um crime militar por extensão. Um crime militar por extensão. Não se cabe aqui perguntar se é um crime militar próprio ou impróprio. Ele é um crime militar por extensão. Consegui pegar o bizu? Se consigo passar aqui. Então aqui, ó. Tá aqui mais uma definiçãozinha. Deixa eu salvar aqui para vocês lerem. Então, a distinção fundamental, impróprio e extravagante, era a dúvida. Isso é o que suscita a dúvida no candidato. A imprecisão da afirmação resiste no fato de que os crimes militares impróprios e os crimes militares extravagantes são categorias distintas. Aqui você já tem que marcar, tira um print dessa tela aqui, ó. São categorias distintas, embora coexistam no novo sistema. Qual o novo sistema? Pós 2017. Crime militar impróprio ainda existe e continua sendo aquele que possui dupla tipificação. Está previsto tanto no CPM quanto na legislação comum. O fato de estar em ambos os códigos o qualifica como impróprio, aquele está usando a teoria topográfica, viu? À luz da teoria topográfica. O crime militar extravagante, por extensão, é aquele que não está tipificado no CPM, sendo previsto apenas em uma lei penal comum ou extravagante. Lei de abuso de autoridade, lei de crimes ambientais. A lei penal comum é a única que descreve a conduta criminosa, mas por força do artigo 9º, inciso 2 do CPM, ela é atraída para a esfera militar. Conclusão, portanto, um crime militar extravagante é, por definição, um crime que não está previsto no CPM, mas sim na legislação penal comum. Já o crime militar impróprio está previsto em ambos os diplomas. São categorias diversas, que se complementam no novo conceito ampliado de crime militar, não havendo relação de identidade ou subsunção total entre elas. Em suma, a Lei 13.491 de 2017 fez surgir os crimes militares extravagantes como uma nova espécie, que se soma aos crimes próprios e impróprios, não se confundindo com estes últimos. Esta definição aqui você tira um print, você marca, você faz resumo, você imprime, você coloca na parede. Porque isso aqui é fundamental você entender a classificação dos crimes militares. E aqui eu trouxe a literalidade do artigo 9º, já com a modificação da lei de 2017. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Aqui o inciso 1. Os crimes de que trata este código. Que código? O CPM. Quando definidos de modo diverso da lei penal comum, ou seja, é diferente do Código Penal Comum. Ou não está previsto no Código Penal Comum, qualquer que seja o agente, salvo situação especial. Isso aqui, pela teoria topográfica, é os crimes militares próprios. Aqueles que estão previstos somente no CPM. E o inciso 2, que foi modificado. Ou seja, consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste código, que código? CPM, e os previstos na legislação penal comum, quando praticados, e na legislação especial. Quando praticados, ele vai dar as várias situações que é praticado. Militar da ativa contra militar da ativa, militar reformado contra civil, militar da ativa contra, em lugar sujeito à administração militar contra qualquer pessoa, militar em serviço contra qualquer pessoa, contra reformado civil. E tem as hipóteses lá do inciso 2, são 5 alíneas. Essas hipóteses se encaixam e você sabe se o crime é próprio ou impróprio, entendeu? Exemplos de crimes militares próprios e impróprios. Preste bastante atenção. Quando você começar a estudar os crimes em espécie lá no Código Penal, você vai estudar lembrando, ou rascunhando, ou escrevendo se é um crime próprio ou impróprio. Porque se a banca quiser ela complicar a sua vida, ela vai cobrar um crime. E há um rol de crime no Código Penal Militar. E ela vai afirmar que aquele crime é próprio, impróprio, extravagante, e você vai ter que dizer se está certo ou errado. Então, para isso, você tem que conhecer pelo menos os crimes. Pelo menos os crimes contra a vida, os crimes contra o dever militar, os crimes contra a honra, contra a instituição militar, os crimes contra a autoridade, contra a disciplina. Isso aí você vai ter que saber. Contra a autoridade militar, você vai ter que saber. Você vai ter que ler isso aí, pelo menos uma vez. Então, vamos lá. Exemplos. Eu trouxe alguns exemplos. Hostilidade contra país estrangeiro.
Praticar o militar ato de hostilidade contra o país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo de guerra. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Só que, preste atenção, é praticar quem? Praticar o militar. O militar aqui é o sujeito ativo desse crime. Então, se somente o militar pratica esse crime, logo, aqui será um crime militar próprio. Pela teoria clássica. Estou analisando pela teoria clássica. Entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil. Entrar em entendimento com o país estrangeiro ou organização nele existente, lá no país estrangeiro. Para gerar conflito, com o fim de gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre o Brasil e qualquer outro país, ou para lhes perturbar as relações diplomáticas, reclusão de 4 a 8 anos. Só que a pergunta que queremos fazer é que quem vai entrar em entendimento com o país estrangeiro? Quem? Você concorda que pode ser o militar, como pode ser o civil? Ou seja, qualquer pessoa? Se sim, meu amigo, aqui está mais para ser um crime impróprio. Impróprio, pela teoria clássica. Preste atenção. Pela teoria clássica, como esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa, logo será um crime militar impróprio. Se nós olharmos sobre a ótica da teoria topográfica, aqui ó, teoria topográfica, esse crime será próprio. Por quê? Porque ele está previsto apenas no Código Penal Militar. E isso é interessante você estudar esta disciplina, porque essa aqui pode cair e pode lhe pegar. Se a banca não falar em nenhuma teoria, vá pela clássica, é impróprio. Mas se ela falar de acordo com a teoria topográfica, ou pela doutrina minoritária, entendimento minoritário, se for pela topográfica, é próprio. Se for pela clássica, é impróprio. Conseguiu entender a diferença? Porque pela teoria clássica é o sujeito. Quem é que pode praticar esse crime? Olha, qualquer pessoa. É entrar em entendimento com o país estrangeiro. Pode ser um militar, como pode ser um civil. Mas se for pela teoria topográfica, que é onde está previsto esse crime, que é somente no CPM, então ele será um crime militar próprio. Preste atenção nessa pequena diferença que faz questão. Um ponto sim faz questão. O motim. O motim é o seguinte, reunir-se militares. Aí vai ter lá várias hipóteses. Mas é reunir-se quem? Militares. Aqui é um crime militar próprio. Tanto pela teoria clássica, tanto pela teoria topográfica. Aliciação para motim ou revolta. Aliciar militar para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo 1 deste título. Aliciar militar, certo. Eu alicio o militar. Mas quem é que alicia? Você concorda que pode ser qualquer pessoa que pode aliciar? Qualquer pessoa? Se é qualquer pessoa, ora, teoria clássica, crime militar próprio. Se for pela teoria topográfica, outra forma. Se for pela teoria clássica, crime militar impróprio. Pois qualquer pessoa pode praticar esse crime. Se for pela teoria topográfica, é um crime próprio. Preste bastante atenção neste detalhe, nessa diferenciação. Violência contra superior. Artigo 157 do Código Penal Militar. Praticar violência contra superior. Atenção, 3 meses a 2 anos. Ora, aqui ele não diz praticar o militar a violência contra o superior, mas a gente entende que o superior que ele está falando aqui é o superior hierárquico. É o superior hierárquico. E quem tem superior hierárquico é o militar na estrutura militarizada ou hierarquizada das instituições militares. Logo, a violência contra o superior, tanto pela teoria clássica quanto pela teoria topográfica, é um crime próprio ou propriamente militar, ou essencialmente militar, ou puramente militar. Conseguiram entender? Desrespeito a superior. Desrespeitar a superior diante de outro militar é um crime próprio ou impróprio? Crime militar próprio. Homicídio simples, matar alguém. Pela teoria topográfica. Está previsto tanto aqui no 205 quanto no 121 do Código Penal. Crime militar impróprio. Você concorda que matar alguém pode ser tanto civil quanto militar? Então, pela teoria topográfica, pela teoria clássica, esse crime aqui vai ser impróprio. Você percebeu que há crimes que, se nós for pegarmos pela teoria clássica ou teoria topográfica, ele será próprio. Há crimes que pela teoria clássica é próprio, pela teoria clássica é impróprio, pela teoria topográfica é próprio. E há crimes que tanto pela teoria clássica quanto pela teoria topográfica são impróprios. Preste atenção, cada crime é um crime. Agora vamos para algumas questões para encerrar. Tá? Os crimes propriamente militares são aqueles que somente podem ser cometidos por militares, uma vez que exigem a qualidade de militar do sujeito ativo como elemento essencial do tipo penal. A exemplo dos crimes de deserção e recusa de obediência. Certo? Questão redonda. Primeira, você vai marcar o Czão. Você vai marcar o Czão e vai aparecer aí que está certo. Segunda questão.
Os crimes impropriamente militares são aqueles previstos tanto no CPM quanto na legislação penal comum. Poderiam ser praticados tanto por militares quanto por civis, desde que apresentem as condições estabelecidas no artigo 9 do CPM. Perfeito. Primeira, questão estilo banca CESP. Questão gabarito certo. Terceira questão. Segundo a doutrina majoritária, o crime de violência contra o superior é classificado como crime impropriamente militar, uma vez que a conduta de violência também encontra correspondência na legislação penal comum. Preste atenção, pessoal. Ele está dizendo que o crime de violência contra o superior, aquele crime que a gente acabou de estudar, do artigo 157, ele é um crime impropriamente falso. A gente sabe que o crime de violência contra o superior é um crime próprio, porque requer que um militar pratique a violência contra um superior. Quem tem superior na estrutura, nas instituições militares, é um militar. Logo, questão errada. Quarta questão. A insubordinação, caracterizada pela recusa em obedecer à ordem legal de superior hierárquico, é considerada crime impropriamente militar, pois a desobediência também é punida pelo Código Penal comum. Verdadeiro ou falso? Questão falsa. Preste atenção. A insubordinação, deixa eu marcar aqui, ó. Insubordinação é diferente de insubmissão, não confunda. A insubordinação é o não, é a recusa de obediência. Na verdade, não existe um crime de insubordinação. Existe o capítulo da insubordinação. Aí tem recusa de obediência, tem lá os crimes. Mas ele é um capítulo. Por isso que a gente diz, esse bicho aí, ele tá respondendo, cara, no quartel, esse bicho tá respondendo aí uma insubordinação. Na verdade, geralmente é uma recusa de obediência. Né? Ele recebeu uma ordem, essa ordem legal de um superior, e ele disse, não vou cumprir. Recusa de obediência, prisão em flagrante, crime militar próprio. Crime militar próprio. E a insubmissão? A insubmissão é aquele civil que está prestes a ser incorporado e no ato da incorporação ele falta. Ele cometeu o crime de insubmissão. Gabarito errado. Questão 5. É válido afirmar que todo crime militar extravagante é um crime militar impróprio? E aí? Se a CESP vem com uma questão dessa aí na sua prova, o que é que você vai marcar? Ele está dizendo que todo crime militar extravagante, ou por extensão, é um crime militar impróprio. Por quê? Porque, em regra, o crime militar, por extensão extravagante, está numa lei penal esparsa e ele não está no CPM. Entendeu? E pode ser cometido, em regra, por qualquer pessoa. É próprio ou impróprio. Você vai marcar um xão quando você vê uma questão dessa, porque o crime militar extravagante, ele é uma espécie, assim como o crime militar impróprio. Lembre, nos crimes militares, pela classificação, nós temos os próprios. De novo, revisãozinha. Nós temos os impróprios e nós temos os extravagantes. Logo, com essa questão, nós temos o gabarito errado. Encerro por aqui essa videoaula. Aula 1. Vamos transcorrer o curso, gravar toda a matriz de direito penal, fazer questões na legislação da polícia também. E vamos para cima garantir essa aprovação. Espero ver você fardado e seu depoimento por direct, que essa aula ou alguma outra aula lhe ajudou de alguma forma. Se lhe ajudou, eu já vou ficar feliz. Deixa o like, comenta, compartilha. Segue lá no Instagram, Michel Simplício 11. Você vai ser muito bem recebido. Valeu, pessoal!